Olá, como vai? Sou eu, Bruno Chamochumbi, e nós estamos no podcast USP e as Profissões. Hoje nós vamos trazer uma entrevista importante para inspirar os alunos que querem entrar nesse universo USP, entender um pouco mais do funcionamento das atividades, mas principalmente das atividades de cultura e extensão. Para isso, ninguém melhor do que os professores, que são os presidentes dessas comissões de cultura e extensão. E hoje nós vamos falar aqui com a professora Deise Leite Delova. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, você que é Obrigada. presidente da Comissão de Cultura e Extensão, lá da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga. Eu conheci, já entrevistei a professora, achei um campus maravilhoso, muito bonito, grande, né? Uhum. O campus lá da USP em Pirassununga, né, que a gente abrevia para ficar um pouco mais fácil, que é a EFZEA, é o de maior área, né, de todos os campi da USP, e ele é diferenciado porque lá a gente tem uma fazenda que serve para as aulas relacionadas aos cursos de medicina veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos e engenharia de biosistemas, e esse campus também ele tem uma área verde, uma flora e uma fauna nativa ali da região, que também é um grande atrativo. E olha só, essa fazenda é um dos segredos de uma extensão estendida, vamos dizer assim, de uma extensão realmente ampla, né? De atividades de extensão que vão até mesmo à produção de alimentos que são comercializados para a comunidade. Conta um pouco dessas atividades de extensão, da clínica, do atendimento aí veterinário. São tantas vertentes de extensão, né, professora? Como você comentou, o próprio campus, a própria área lá, ela é utilizada para atividades de extensão. Nós temos um projeto de extensão, chama Caminhos da Natureza, de responsabilidade da professora Raquel e o professor Caio, que são docentes lá da EFZEA, que, por exemplo, eles têm como função levar o público para caminhar pelo campus, observar os pássaros. Também podem ir pedalando bicicleta para conhecer o campus e fazer a contemplação tanto da flora quanto da fauna, da natureza. Nós temos lá também atividades, como você comentou, de serviço voltados para o atendimento do público. Entre elas, eu cito os serviços veterinários, porque a unidade tem um hospital veterinário para servir a comunidade e de diversas espécies animais, desde os pets, cães, gatos, cavalos, mas também atendimento para grandes animais, como os ruminantes, grandes e pequenos ruminantes, faz o atendimento localmente e também faz o serviço, leva esse atendimento volante também para as propriedades rurais. E também essa produção de alimentos, ela é bem forte, né? Vocês têm esse olhar dos laticínios, dos derivados do leite. Conta um pouco pra gente disso. Como a gente tem esses cursos que eu comentei lá na faculdade, né, medicina veterinária, zootecnia, as engenharias de alimentos e de biosistemas, a estrutura da universidade tem um laticínio, então tem a produção de produtos lácteos, queijo, iogurte, diferentes tipos de queijo, iogurte. Lá também tem, como tem os animais de produção, tem a produção de carne e os seus derivados. Isso é para atendimento das necessidades da comunidade, mas também para comercialização. E os alunos, né, estão integrados nessa atividade como parte da formação também. Até para conhecerem de forma prática, o que é muito importante no ensino da veterinária, da produção de alimentos e de tantas outras áreas que precisam realmente da mão na massa ali, né? Então, como é que vocês vêm ampliando e olhando para as necessidades dessa comunidade acadêmica para a extensão e para a cultura, obviamente? Antes disso, só queria comentar também, Bruno, que a gente tem ali um curso diferenciado, que é o curso de Engenharia de Biosistemas. E esses alunos se formam engenheiros, mas eles têm um olhar para trazer a tecnologia para o agronegócio. Então, a gente tem, por exemplo, o monitoramento das propriedades com drones. Isso é super atual, necessário, e vocês, além de entenderem a tendência, também estão formando os alunos para novas
formas de trabalho. E novos desafios. Lá tem também toda a parte de automação. Então, por exemplo, hoje a colheita, né, de diferentes espécies vegetais é feito de maneira automática, com máquinas que fazem esse serviço já de maneira automatizada. Então, esse curso em específico, ele traz essa modernidade para o agronegócio, que também é um diferencial ali na FZEA. E o interesse pelo curso tem aumentado? Tem aumentado. Ainda é um curso novo, né? Mas foi o primeiro curso de engenharia de biossistemas do Brasil, foi ali da FZEA. Agora a gente já tem em outras instituições públicas também, mais voltado para esse lado da engenharia, mas ali nós somos pioneiros nesse sentido. Muito importante você falar isso, professor, exatamente porque as atividades da escola, elas precisam muitas vezes ter essa percepção da comunidade por uma validação natural, né? Nós não estamos falando aqui de uma validação forçada, pelo contrário. E essa validação também para alcançar o aluno, né? Que é o mais importante para nós. Você percebe que ao longo dos anos essa tecnologia foi ajudando os alunos a entenderem melhor o que vocês fazem, como é que vocês ensinam, como é que são as atividades práticas, as atividades mais teóricas, as aulas, as experiências mais extramuros? Sim, a tecnologia tem ajudado a gente bastante. Um diferencial, acho que foi um divisor de águas, foi na pandemia. Que na pandemia a gente teve que se adaptar ao ensino virtual, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. E foi um período que houve um desenvolvimento muito grande das ferramentas de comunicação. Então, a universidade como um todo, não só ali na FZEA, ela teve que se adaptar para esse novo modelo de ensino, e depois, passado a pandemia, muito desse conhecimento foi incorporado na forma como a gente ministra os cursos, as disciplinas hoje em dia. A gente aprendeu muita coisa com isso para tentar cada vez mais otimizar o aprendizado e tornar mais interessante, de forma também que os alunos diminuam o tempo em sala de aula e possam desenvolver atividades práticas. Nossa, isso é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de entrevistar vários alunos da FZEA e a gente percebe o brilho nos olhos desses alunos, exatamente porque além das atividades curriculares, protocolares e programáticas que eles precisam cumprir para terem as notas e etc., a gente percebeu os alunos muito presentes dentro da sede, dentro da escola. E isso significa que eles estão desenvolvendo atividades extensionistas, ou estão em estágios, em visitas, o tempo todo eles estão lá. Isso acaba impactando também nessa autoestima, porque muitos desses alunos são de fora, né, professor? Então, é como se fosse a segunda casa deles e eles vivenciam isso na sua prática. Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, os alunos da FZEA eles estão cada vez mais engajados nas atividades de extensão e também nas atividades culturais. Não só porque hoje tem uma obrigatoriedade que uma carga horária de todos os cursos tem que ser cumprida em atividades de extensão, mas não só por isso. Eles têm trabalhado muito e estão engajados com isso, com essa questão da extensão e com ampliar o contato ou a interação com a sociedade. Aí, nesse sentido, eu queria comentar de alguns projetos que a gente tem na faculdade. Tem um projeto muito bonito, que é o projeto Empodera, que é para desenvolvendo o empreendedorismo e empoderamento de mulheres jovens, adultas e de terceira idade. Esse projeto é coordenado pela professora Marta Kushida, que é Departamento de Engenharia de Alimentos, e uma das atividades que são desenvolvidas nesse projeto com a atividade dos alunos é ensinar as mulheres a trabalhar com o chocolate e ter um produto para que elas aprendem a trabalhar com chocolate, criam itens que elas podem vender, comercializar, né, esses alimentos e ter uma renda para isso, se tornar mais independentes e mais empoderadas. Elas começam na base da cadeia ali, da cadeia de custódia, e vão praticamente até o final, entendendo também esse posicionamento, essa autoestima, esse lugar no mercado que elas têm. Sim.
Também eu queria citar, tem um curso para a comunidade que está acontecendo agora, né, nos próximos meses, que é de qualificação para trabalhadores do setor de alimentos. São boas práticas em relação ao manejo dos alimentos. Manejo, higiene, o tratamento das datas de validade, o cuidado com a conservação, com a refrigeração adequada, o uso do sal, tudo isso precisa ser discutido e também está no cerne da função social da escola, né? E nesse curso a gente tem pessoas da cidade que estão fazendo, ou da região que estão fazendo, mas são principalmente garçons, cozinheiros que já trabalham na cidade ou em cidades próximas, que estão buscando, né, um aprimoramento dentro da sua própria profissão, e isso realmente para melhorar o serviço, melhorar o atendimento e as boas práticas. E não podemos deixar de dizer que não deixa de ser também um olhar sobre a segurança alimentar, um olhar acadêmico, né? A gente está ensinando algo que ele vai levar imediatamente para a prática dele, para a vida dele. Isso é muito bonito, muito interessante. E eu também queria chamar a atenção para uma atividade cultural que a gente tem na Fazenda, que é uma bateria acadêmica. O nome dela é Ziriguidum. Opa, mas o Iriguidum, se deixar, ele se reúne toda hora todo dia na hora do almoço. Sim. Que é tradição na USP. Em muitas unidades da USP, tem os alunos se encontrando ali 15 minutos, meia hora, até uma hora para ensaiar na hora do almoço, né? Isso, então, não precisa necessariamente saber tocar um instrumento para participar da Ziriguidum, porque eles ensinam a tocar, eles têm os ensaios, geralmente, né, no horário do almoço ali, eles fazem os ensaios, e é uma forma de interagir, de aumentar a interação entre os alunos, isso socialmente é bastante interessante, e eles também fazem apresentações, eles tocam samba, fazem apresentações em eventos da universidade, em eventos da cidade. A gente tem, no final de semana, uma feira livre na antiga estação ferroviária lá de Pirassununga. Eles se apresentam nessa feira livre também, tocam samba. Então, eles estão se aprimorando. Sempre tem a troca dos integrantes, então é uma atividade bem legal também, interage com a sociedade. Eles estudam muito, mas também podem fazer um pouco de festa. Isso é muito legal porque conhecem as pessoas da cidade, são vistos, são aplaudidos. Isso tudo fortalece a autoestima, né? Professor, agora um recorte importante. Você tem mais algum projeto para falar? Eu também, dessa parte do engajamento dos alunos, a gente teve uma experiência legal esse ano, que foi a Semana Lício Veloso. Lício Veloso foi um ex-diretor da universidade, da FZEA, e essa semana foi uma homenagem a esse ex-diretor. Essa semana não tiveram atividades em sala de aula, e os alunos puderam se dedicar a atividades acadêmicas diversas e atividades também de extensão. Então, durante essa semana, por exemplo, teve uma aula de informática para idosos. Então, o pessoal da cidade foi convidado para essa aula e essa aula bombou. Deve ter sido um sucesso. Foi um sucesso. Exatamente, bombou. Porque os idosos, a gente já comentou isso, né? Os idosos, eles estão realmente muito dispostos a aprenderem. E olha, no perfil daqueles idosos que têm a união da família, muitas vezes são eles que põem as chamadas de vídeo para acontecer, são eles que telefonam, são eles que ligam a câmera do celular, porque eles têm aprendido isso, principalmente a partir da pandemia, né? E os alunos foram monitores nessa oficina de informática. Ela foi supervisionada pelo professor Edson, também lá da FZEA, e eles aprenderam bastante, gostaram, e essa interação com a comunidade também é importante. A extensão e a cultura faz parte da formação desse aluno que está estudando medicina veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos ou engenharia de biosistemas. Eles vão ter na faculdade tudo aquilo o conhecimento para a profissão, mas eles também são cidadãos e eles vão trabalhar para a comunidade. Então, faz parte da formação, sim, interagir com a sociedade. Eles vão colocar em prática conhecimentos na sala de aula, mas vão interagir também com a sociedade, porque eles vão trabalhar para a sociedade. É o nosso público-alvo, então é extremamente importante. Professora, para terminar a nossa entrevista, eu quero que você me fale um pouco sobre a aluna Daisy. A Daisy, qual que é a história dessa aluna e qual que é a emoção dessa aluna de poder ver aí os caminhos que a universidade vem tomando, os caminhos que a USP vem abrindo para a diversidade, para a inclusão, para a cultura, para a extensão. Eu quero
quero que você desse seu relato enquanto professora que está o tempo todo estudando, está o tempo todo aprendendo, que também é aluna, né? Então, todo o meu ensino, o ensino fundamental, o ensino médio, eu fiz também em escola pública. Então, eu vim da escola pública e fui prestar um vestibular muito concorrido para medicina veterinária, né? E na minha época não existia a quantidade de opções que existem hoje para você fazer um curso de medicina veterinária, né? Há mais de 20 anos. E a minha única opção para eu conseguir estudar e fazer medicina veterinária era na escola pública. Caso contrário, se eu não tivesse conseguido ingressar na USP, eu não teria seguido essa carreira. Você fez a FZEA mesmo? Na minha época não existia o curso de medicina veterinária na FZEA, era numa outra unidade, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que é uma outra unidade da USP. Então ou eu fazia na universidade pública, ou eu teria que seguir outra carreira. Então eu vim de escolas públicas. O meu ano pré-vestibular foi muito difícil, porque eu não tive vários professores, então várias matérias ficaram defasadas. Então, eu tive um esforço muito grande dos meus pais para pagar um ano a mais de estudo. Eu sempre fiz escola pública, mas eu tive que pagar um ano para compensar aquelas matérias que eu não tive, né, na escola pública, e deu certo. Ingressei na universidade pública e eu tive uma ótima formação. Depois, eu fui fazer a pós-graduação também pela USP. Iniciei o mestrado, transferi para o doutorado, tive a oportunidade também de fazer meu pós-doc, utilizando, né, a infraestrutura da Universidade de São Paulo também. Então, eu devo toda a minha formação, todo o meu desenvolvimento à universidade pública. Então, eu queria também deixar a mensagem para você que vai prestar o vestibular, que a USP é para você também. A gente pode ficar, às vezes, um pouco temeroso, acuado, falar, isso não é para mim. Não, mas a USP é para você. A USP é uma universidade pública, ela está de portas abertas. Hoje em dia, diferente da minha época, quando eu prestei vestibular, há diversas formas de ingresso. Eu acho que os alunos do ensino médio têm que se inteirar das diversas formas de ingresso na Universidade de São Paulo, né? Pelo Enem, pelo Provão Paulista, por todas essas possibilidades, e encarar esse ingresso, porque as vantagens são imensas e a gente tem uma formação privilegiada. Então, a gente vai ter um profissional com uma formação privilegiada para o mercado e a gente trabalha para ter profissionais de sucesso na profissão que ele abraçou, mas também poder retornar tudo que a sociedade investiu nele em atividades de cultura e extensão. Que maravilha ouvir tudo isso e entender que a roda realmente continua girando e a possibilidade de trazermos cada vez mais novos alunos com esse olhar cada vez mais humanístico, cada vez mais integral e possível, né? Isso é muito importante. Eu quero agradecer a professora Deise Leite Delova, que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga, da USP. Muito obrigado, professora. Foi uma conversa muito agradável. Possivelmente esse podcast vai ser transmitido, né? Na feira. Mais para frente, né? Mas também para outubro. Eu queria já deixar um convite para outubro. Nós estamos planejando um festival de artes, que vai ter oficina, tratar do corpo, tratar da mente, trabalhar um pouco com artes. E em breve também a gente vai estar divulgando também nas redes sociais, em todas as mídias que a gente puder, para atrair o público para o nosso campus e poder também aumentar a nossa interação com a sociedade. Muito obrigado, professora Deise. Obrigada E você que está conosco, obrigado pela sua companhia. Nós estamos desenvolvendo esse projeto exatamente para te trazer mais informações e mostrar as atividades nesse podcast USP e as profissões, principalmente com a conversa com os professores das comissões de cultura e extensão, que vão trazer um pouco dessas rotinas, dessas atividades extramuros da Universidade de São Paulo. Eu sou Bruno Chamochumbi e esse é o podcast USP e as Profissões. Até a próxima.